Oi, gente. Quando a gente mostra para bolsonaristas pesquisas como essa, em que Lula está disparando nas intenções de voto em São Paulo, sim, em São Paulo, os bolsonaristas quase sempre dizem a mesma coisa. Eles dizem, mas as pesquisas são mentirosas e, na verdade, enquanto Lula não pode sair na rua, Bolsonaro é ovacionado, é aplaudido por onde ele passa. Bem, não foi bem essa recepção que ele teve aqui na Bahia por estudantes do Senai, não é? Vamos ouvir um pouco da recepção que ele teve aqui na Bahia. E depois um comentário interessante sobre a ausência de máscaras em Bolsonaro e nos outros. E aí um bolsonarista falou uma bobagem que eu vou corrigi-lo também. Aí teve quando alguém perguntou cadê a máscara, teve gente dizendo que a pandemia acabou. Bem, a pandemia ainda não acabou, né? Mas enfim, em locais públicos, locais de circulação de pessoas, ainda se recomenda a utilização das máscaras, né? É uma recomendação que ainda é válida. E aí, ironicamente, um baiano, um conterrâneo meu, resolveu ironizar o Bolsonaro com relação a isso. Os alunos, né, têm muitos motivos, todos os brasileiros têm muitos motivos para vaiar e estar indignados com o governo Bolsonaro. Mas aqueles ligados diretamente à área de educação têm motivos, eu diria, a mais, ou mais intensos, né? Porque a educação e trabalho concentram os cortes de Bolsonaro, né? Em 2022. Aqui, ó, opa, deixa eu tirar isso daqui do caminho. O Ministério da Educação teve o segundo maior corte do orçamento de 2022 e a educação foi a área mais atingida em 2021, né? Isso aí a gente vê a gravidade disso, né? Gostaria de lembrar a vocês que o meu curso sobre George Orwell, né, continua disponível, as inscrições estão no comentário fixado. Bem, tratando especificamente das vaias, né, isso é uma coisa que a gente vai ver mais e mais. E é bom lembrar que essa não foi a primeira vez. Por exemplo, aqui a TV Afiada lembrou que Bolsonaro foi xingado e vaiado em Santa Catarina, né? E isso já aconteceu já várias vezes e vai acontecer com mais e mais frequência, porque a indignação com o governo Bolsonaro, embora os bolsonaristas queiram fazer de conta que ela não existe, queiram fazer de conta que a população brasileira não está indignada, não está revoltada, isso é absolutamente visível, né? Esse episódio aqui na Bahia é apenas um dos mais recentes episódios em que nós vamos ver a população absolutamente indignada, absolutamente revoltada com esse governo. E os motivos são variados, né? Tem, claro, a questão da pandemia, né? A ironia de cadê a máscara, lembrando que o Bolsonaro foi contra o uso de máscaras desde o início da pandemia, né? Não enfatizava essa dimensão, a importância do uso das máscaras, né? Mas a condução da pandemia como um todo foi trágica, né? Foi contra o lockdown, e o lockdown salvou vidas em cidades como Araraquara, isso já está comprovado. Bolsonaro, é bom lembrar, atrasou a compra de vacinas, né? O que poderia ter salvo milhares de vidas, né? Então, a pandemia é um episódio importante para a revolta da população brasileira, mas existem muitos outros, os cortes na educação, os cortes na saúde, há uma condução da economia, o preço dos combustíveis, isso vai ampliar muito a revolta popular, a inflação, qualquer pessoa que vai no mercado vê o preço dos itens, da comida, dos produtos de limpeza, isso causa muita revolta na população. Então, nós temos, assim, muitos elementos, né, que estão, digamos assim, dando combustível muito grande para a indignação, a revolta da população. E Bolsonaro agora, para onde ele for, vai ter uma parte da população que vai vaiar, que vai xingar, que vai mostrar toda a indignação que é compartilhada pela maioria do povo brasileiro.
A maioria do povo brasileiro, como mostram todas as pesquisas, né, praticamente todas as pesquisas que a gente tem analisado, a maioria da população brasileira está revoltada com esse governo, está indignada, quer ver o governo derrubado e quer ver um governo saindo, sendo derrotado. E essa é uma notícia muito boa. É uma pena que as instituições tenham sido tão frouxas, tenham sido tão fracas a permitir um governo tão absurdo chegar e perdurar por tanto tempo, né? Mas pelo menos é uma boa notícia perceber que a revolta, que a indignação que a gente demonstra aqui no canal Nova Máquina do Tempo desde o início desse governo, agora já está realmente tomando a maioria da população e a população está enfrentando publicamente esse governo, atacando, criticando e demonstrando todo esse sentimento que está guardado em boa parte, que estava guardado em boa parte da população, está sendo colocado para fora em locais como aeroportos, em outros espaços, no Senai, e isso é muito positivo da gente ver, né? Dá uma esperança de que o bolsonarismo, não só o Bolsonaro, pode ser de fato derrotado nas eleições desse ano, né? Essa é uma grande prioridade. E falar em derrotar e lutar contra o neofascismo, né? Uma pessoa que lutou contra o neofascismo foi o George Orwell, né? Ele lutou contra o fascismo do Franco, né? E lutou também contra o stalinismo, né? Criou textos e livros criticando o stalinismo, mas defendendo uma perspectiva de esquerda democrática, né? O que o Orwell chamava de socialismo democrático. E se você quiser compreender melhor essa perspectiva, eu convido você a se inscrever no meu curso sobre George Orwell. Mais informações estão no comentário fixado. A gente se vê em breve em outro vídeo, gente. Tchau, tchau.